ame a música, ame você e acredite nos seus sonhos. Putz, minha infância foi uma infância normal, assim, Eu sou fã dos meus pais, cresci numa família bacana, muito amor, muita coisa, só que o grande detalhe é que meu pai era um grande fã de Stones, né? Então desde pequeno eu comecei a ouvir histórias sobre música e histórias interessantes. Isso foi começando a me fascinar pelo negócio, ver disco, vinil desde pequeno. Acho que foi uma coisa importante para mim. Então eu fui meio precoce nesse negócio de começar a ouvir música. Fora isso, eu era um moleque filho da puta. Um pouco antes do blog da Celebrate Self, eu tinha dado meio que um tempo da música, assim. Tava acompanhando o que estava acontecendo, mas não ao afinco que eu tinha quando eu comecei a ler sobre música, consumir tudo. Eu meio que dei um tempo de música pelo meu lado pessoal, aconteceram várias coisas, casei, separei, foi turbulento, conheci a Michelle, minha esposa atual, e daí gradativamente fui voltando a me interessar pela música. Interessar pela música significa para mim o seguinte: acompanhar o que está acontecendo, ler, estar inteirado de tudo, desde o mainstream até o submundo do submundo. É até engraçado, né? O The Blog That Celebrates Itself surgiu há um pouco mais de 4 anos atrás, mas tinha outro nome, isso ninguém sabe. O primeiro post que eu fiz, eu abri o nome do blog, chamava Life is Killing My Rock and Roll, que é uma música do Singapore Sling, que foi uma das bandas que me motivou a voltar a escrever. Daí eu fiz um post falando sobre o que eu estava ouvindo na época e tal. Um negócio super pessoal, assim, tipo, seria o meu diário da música. Eu jamais imaginaria que ia acontecer o que está acontecendo hoje. Escrevia sem me preocupar com gramática, pontuação, cacete, porque era pra mim, então foda-se. Ninguém ia entrar mesmo. O benefício que The Blog That Celebrates Itself me traz hoje em dia é uma das coisas mais bacanas que alguém como eu, que ama música, pode ter. É se relacionar com as bandas, com quem gosta de verdade de música. Começo totalmente despretensioso. Escrevia matériazinha besta sobre o que eu achava de cada disco e tal. Daí surgiu no começo assim uma entrevista com um cara chamado Scott Kauser, que é o dono de uma gravadora chamada Northern Sound. Ele gostou, falou: pô, meu, vamos divulgar isso aí. Daí ele me mandou o material da gravadora e até hoje ele me manda. Daí eu comecei a entrevistar um ou outro. Eu falei: eu vou entrevistar todo mundo agora. Não quero nem saber. E foi isso. Mas benefício, pra mim, receber material é legal. Pô, eu sou um mega colecionador de música, de vinil, de CD, todos os formatos. Mas fora isso, acho que o benefício maior é para as bandas. Acho que uns 2 anos atrás, uma das bandas mais legais de todos os tempos tocou aqui no Brasil. Comemoração de 20 anos do Screamadelica, Primal Scream. Daí fui conhecer um monte de gente que lia o blog e tal, e acabei encontrando um monte de amigos de 20 anos atrás e tal. Foi um show do cacete, todo mundo celebrando pra caralho. Daí falaram: meu, vamos no Dopamine. Falei: Dopamine, né? Mas eu tinha escutado falar, mas fica na casa do caralho, né? Fica lá no Itaim Paulista. Eu falei: vou levar esse pessoal. Chegando lá, parei o carro num lugar remoto, assim, esquisito. Mas eu tô acostumado, eu sempre fui em todos os inferninhos do mundo. Só que quando eu ia entrar, eu vi aquela escada vermelha. Daí eu vi uma garota super estilosa lá em cima, que é a K, a esposa do Dimitri, que faz parte hoje do The Blog That Celebrates Itself. Puta, bateu um negócio esquisito, assim, tipo... Falei: meu, existe ainda esse tipo de lugar? Ainda tem gente que gosta de música de verdade? Daí entrei e foi foda. Foi uma noite
que passou um filme na minha cabeça. 20 anos que a gente se interessa por música, daí você vai num lugar que tem gente que acredita nisso. Lá na puta que pariu, né? E daí eu fiquei muito amigo desse cara chamado Dimitri Zell, da K, do Robson, que certamente a gente já se trombou milhares de vezes, porque ele toca no Concept, né? O Concept é tipo patrimônio da música paulista. E o Dimitri, o Bob e a K que tocaram o negócio. Isso me deu um tesão bacana. Falei, meu, vou ajudar esses caras merecem. Porque eles se foderam, porque o Gauri Dopamine acabou, pelo dono da casa, que é um imbecil, e daí surgiram vários projetos. A história já é conhecida de todos vocês. Puta, eu não vou ter falsa modéstia. 4 anos do blog, eu não sei precisar quantas entrevistas eu fiz, qual a representatividade das entrevistas, mas eu sei que pra mim, entrevistar tipo um Telescopes, um Adam Franklin, um Simon Scott do Slowdive, ou até mesmo a banda Lost Rivers, no começo os caras não tinham nem álbum gravado e de uma forma ou de outra os caras conseguiram gravar. Isso é bacana. Daí, novembro do ano passado, 2012, era a comemoração dos 4 anos do blog. Daí, a gente, na verdade eu falo a gente porque eu sempre gosto de partilhar as minhas ideias com meus amigos, o Dimitri, o Robson, o Cícero, meu, todos. Falei, eu vou fazer uma compilação e ajudar todas essas bandas que a gente já entrevistou e fazer vários volumes. Era para ser 4, virou 6 e vamos lançar em CD. Ah, vamos lançar em CD, beleza. E o Dimitri é um gênio do design. Eu chamei ele para encarar o projeto comigo. Meu, vamos gravar alguém? Quem seria? Daí o Robson do Concept me mostrou umas músicas cruas, começo do projeto que ele tinha, não sei precisar quanto tempo, chamado Rob Songs. E a gente falou, meu, vamos lançar. Isso acho que foi tipo 15 dias pra gravar, fazer o design e soltar. Dia 5 de dezembro começou o blog. E a gente acredita pra caralho nisso. Bom, quem me conhece sabe que eu sou chato. Como que eu vou colocar uma banda dentro do blog That Celebrates Self Record? Primeiro, tem que me agradar, tem que fazer parte do meu gosto pessoal e, antes de mais nada, eu tenho que acreditar no que os caras estão fazendo. A gente tem hoje o Bela Infanta, que são os meninos de Joinville, que fazem músicas sensacionais, são fora do eixo. Tem o pessoal do Infraáudio, lá de Jacareí, que são os meninos batalhadores, organizam vários eventos, e a gente tem um gênio no selo. Muita gente pode subestimar, mas o Robson é um gênio. E outras bandas gringas se interessaram, mas o mais importante, o critério é agradar eu e o Dimitri. Ponto. Se eu fosse uma banda, eu seria o Jesus and Mary Chain. Eles pegaram tudo de melhor que foi feito em todas as décadas e falaram, foda-se vocês todos. É mais ou menos isso que eu falo. Fodam-se vocês todos. Mas eu sou bunda mole também. Minha família é uma das coisas mais importantes da minha vida. A Michelle e os meus amigos. Curtindo a vida doidado. Cycle Candy é o álbum da minha vida. 1974, o ano que eu nasci. Ame a música. Ame você e acredite nos seus sonhos. Saiam da minha frente, saiam da frente do blog That Celebrates Itself, porque a gente vai passar por cima do mundo inteiro.